último tópico que estivemos falando sobre a família de Jacó e os problemas enfrentados por falta de limite daquele pai. E gostaríamos de continuar dentro desse tema da família, falando hoje sobre o capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 e tirar daí lições para o nosso ensino. Primeiro Samuel, capítulo 2, eu quero ler com os irmãos versículo 11, 12, depois o 17, capítulo 2, versículo 11. Nos diz: então Elcana foi-se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Versículo 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Versículo 17: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E agora, meus irmãos, versículo 27 em diante, onde nós lemos: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envilecidos. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, aqui temos um texto que trata de mais uma família da Bíblia, mais uma família, não é isso, do Antigo Testamento, e da sua história nós podemos tirar lições importantes, não é isso, que nos leva a viver com atenção e vigilância sobre a nossa família. O pastor apresentou um irmão que veio de Portugal. Não tinha uma foto aí, não? Meus irmãos, eu deixei de apresentar aqui um irmão da nossa igreja ali em Portugal,
eu vi aqui à frente e me lembrei que a carta ficou comigo, da nossa igreja filial ali em Lisboa. Diz: para que recebais no Senhor como convém aos santos, apresentamos o portador da presente, nosso irmão Telmo José Lucena dos Santos, que coopera ali como auxiliar e ajuda também na área financeira da igreja. Nosso irmão Telmo, estivemos há uma semana lá, e a esposa dele estava lá, saudamos ela com a família, seus filhos, que são todos dedicados ao trabalho de Deus. A igreja quer dar uma saudação ao nosso irmão, ele sempre viaja por motivo de trabalho. A igreja quer saudá-lo, bem-vindo do Senhor. Vamos dizer: bem-vindo, em nome de Jesus. Bem-vindo, irmãos. Dando continuidade, meus irmãos, nós estudamos lições importantes da família de Jacó, e no fechamento desse estudo, dessa série de estudos, nós retornaremos àquela família para fazer um fechamento, mas hoje queremos falar sobre a casa de Eli. Na casa de Eli vemos o prejuízo quando os pais não ensinam aos filhos, os seus filhos, a honrarem a Deus e a sua casa. Amém, meus irmãos? Quando os pais não ensinam os seus filhos a honrar ao Senhor e a sua casa, e por que não dizer a igreja? Não é isso? Nós já tivemos a tristeza de ver pais que perderam os seus filhos quando cresceram por causa da sua irreverência, do seu espírito de murmuração quando sentava à mesa com seus filhos e fazia tudo para denegrir, para atingir a igreja, e ele não entendia de que ele estava ali atingindo também ao Senhor, ao seu culto, à sua casa, quando atingia a igreja e aos irmãos da igreja. A casa do sacerdote Eli, pelo que nós lemos, foi uma família que, apesar de ter um pai sacerdote, ele não ensinou os seus filhos a honrar ao Senhor, a honrar a casa do Senhor e a honrar as coisas que eram do Senhor. E por causa disso, ele trouxe um grande prejuízo para a sua família. E é justamente disso que devemos tirar lições importantes para não permitir que isso ocorra na nossa família. Eli era um sacerdote que julgou a Israel por 40 anos. Parece que não soube, como líder, conduzir o povo de Deus, e como reflexo disso, ele não soube conduzir a sua própria casa. Me faz lembrar aquela expressão de Paulo a Timóteo, quando manda escolher presbíteros, diz que escolham aqueles que sabem governar bem a sua própria casa, porque se não sabe governar a sua própria casa, como cuidará, não é isso, da casa de Deus? Mas eu quero trazer essa reflexão para um âmbito assim mais genérico. Quero tratar Eli como não simplesmente um sacerdote, mas dizer de que todos nós somos, dentro desse contexto que quero falar, somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Sim ou não, irmãos? Não é isso? Cristo morreu na cruz
1 e 5, 6, 7 de Apocalipse, para, através do seu sangue, nos fazer sacerdotes de Deus. E como pais, devemos entender de que Deus nos constituiu como sacerdotes da nossa casa. Todo pai deve ser sacerdote na sua própria casa, como é o exemplo do piedoso Jó, que todo dia sacrificava pelos seus filhos. Veja o livro de Jó, capítulo 1 e o versículo 5, pode anotar. Não é isso? Não queremos ler, queremos avançar. E daí tiramos a lição de que todo pai deve saber que Deus o constituiu sacerdote da sua casa. E todo filho deve ter a consciência que Deus constituiu seu pai como sacerdote, como autoridade delegada dentro da casa, dentro da família. E por essa razão, os filhos devem honrá-lo. Amém, meus irmãos? Nós estamos vivendo um tempo em que os filhos, muitos filhos, quero dizer, não todos, muitos filhos estão esquecendo deste mandamento bíblico, que é honra ao teu pai, não é? Honra ao teu pai. O filho não pode tratar o seu pai como qualquer outro, como um amigo da escola, como um amigo da faculdade, como um amigo do trabalho, não. Deve tratar os seus pais com respeito e honra, porque isto é um mandamento da palavra de Deus. E os que tratam os seus pais assim, a Bíblia, não é isso? A palavra de Deus promete grandes bênçãos da parte do Senhor e dias prósperos aqui neste mundo. Se você não honra o seu pai, não honra a sua mãe, os trata com desrespeito, eu quero dar os pêsames a você, porque você terá dias amargos na sua vida, futuro amargo na sua vida, experiências decepcionantes na sua vida, porque você está atingindo um mandamento que é muito sério da parte do Senhor. De forma que, como eu disse, como sacerdote, o pai deve levar a Deus os seus filhos em oração e promover a santificação dos mesmos diante de Deus, porque estamos incumbidos desta responsabilidade. O tempo em que aquele sacerdote liderou o sacerdócio em Israel foi um tempo de crise espiritual. Nos diz a palavra de Deus que havia crise, faltava a revelação de Deus, a visão de Deus, faltava a palavra. Amém, meus irmãos? E Israel estava vivendo um momento de crise. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1, veja aí, diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles, e não havia o quê? Visão manifesta. Então o povo estava vivendo sem visão espiritual. O povo estava vivendo sem direção espiritual. O povo estava vivendo, a palavra tinha muito valor porque era escassa na comunidade do povo de Deus, na comunidade de Israel. E neste tempo de crise, parece que faltou também a palavra na família de Eli, no ensino para que os seus filhos honrassem a Deus, honrassem a casa do Senhor. A falta da palavra era tão terrível que atingiu a própria casa daquele sacerdote. Os filhos de Eli eram considerados, irmãos, que coisa triste, considerados filhos de quê? De Belial, irmãos. Filhos de Belial. Era o mesmo que dizer hoje, os filhos de Eli eram filhos do diabo, não é? Filhos do diabo. E a Bíblia nos diz no capítulo 2 e versículo 12, que eles não conheciam o que, irmãos? Não conheciam o Senhor. Diz aqui, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Como é que filho de crente não conhece o Senhor? Não é?
Acredito que os seus pais nunca tinham falado do Senhor, não é? E essa razão é porque, por essa razão é que eles eram homens ímpios, não conheciam o Senhor. Como pode um crente criar filhos que não conhecem ao Senhor? Os filhos de Eli eram profanos, não respeitavam a Deus, nem a casa de Deus, nem o culto a Deus. Não é verdade, irmãos? Eles não honravam, não respeitavam. Não é isso? Nós vemos isso no capítulo 2 e versículo 13. Observe aí, no capítulo 2 e versículo 13, que diz assim: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Aí diz o versículo 17: eram, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Havia da parte daqueles jovens desprezo pelas coisas de Deus. Eles não honravam, não é isso? Não honravam ao Senhor. E nos diz, para completar, a palavra de Deus diz que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Versículo 19, veja o que diz aí no versículo 19 do capítulo 2. Digo capítulo 2 e versículo 29. Não é isso? O 29 diz aqui: porque das coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a quem? A teus filhos mais do que a mim, não é? Parece que a gente está vendo algumas atitudes hoje, não é, irmãos? Que às vezes os filhos de algumas pessoas se portam mal na igreja, e quando o diácono ou um obreiro vai falar, os pais interferem com tanta raiva e diz: não, no meu filho não, porque é meu filho. Não, irmãos, nós não podemos honrar mais os nossos filhos do que ao Senhor. Se precisa de correção, temos que corrigir, amém? E permitir que seja corrigido quando cometerem os erros, porque senão amanhã nós vamos ter prejuízos maiores. Não é verdade? Amanhã vamos ter prejuízos maiores. Eu já contei aqui aos irmãos que no campo missionário, não é? No comecinho, nós compramos umas cadeiras que para nós eram caras, para colocar no culto. E quando aquelas cadeiras foram postas, nós dissemos a 2 diáconos que tínhamos lá naquele tempo: olha, irmãos, zela isso aqui, foi o dinheiro da igreja enviado lá do Brasil, o presente que o irmão mandou, cuida dessas cadeiras, não deixe botar, porque muitos irmãos viviam em áreas de barro, sem calçamento, e eu dizia, para não se colocar os pés em cima e danificar o ferro e estragar essas cadeiras, vamos cuidar delas para que elas durem muito tempo. Irmãos, e para minha surpresa, quem botou o pé lá? Um filho meu.
Aí o diácono chegou perto dele e disse: fulano, tire o pé daí, porque o pastor mandou a gente. Disse: quem é o senhor? Disse: eu sou o diácono. E o pastor mandou ter cuidado com essas cadeiras, porque olha, seu sapato está sujo de barro. Aí suja a cadeira. Eu disse: sim, mas o senhor não é o pastor? E quando terminou o culto, o irmão veio conversar comigo e disse: eu morri de rir. Eu disse: por quê? Ele disse: porque fulano estava com os pés na cadeira, e eu disse a ele: tire, que o pastor, o seu pai, disse que não é para colocar os pés aí, porque vai sujar a cadeira. Ele disse assim para mim: mas o senhor não é o pastor para estar dando ordem? E eu morri de rir, pastor. Eu disse: o senhor morreu de rir, eu estou morrendo de vergonha. Eu estou morrendo de vergonha. Aí chamei aquele menino, fui lá na secretaria com aquele irmão e perguntei ao meu filho: esse cidadão aqui, ele é o que na igreja? Ele disse: diácono. Disse: pois bem, você já me ouviu ensinar qual é o trabalho, a atividade de um diácono na igreja? Sim, papai. Qual é a atividade? É cuidar das coisas da igreja, é pôr em ordem as coisas do culto, é zelar pelos ventiladores, pelas cadeiras, pelas coisas da igreja. Pois bem, meu filho, por que você respondeu desta forma ao diácono que tinha a incumbência de zelar por essas coisas? Ele olhou para mim assim, eu disse: você viu que está errado? Você cometeu um grave erro e até me envergonhou. Mas não tem problema. Tem duas palavras bem parecidas: cinturão e perdão. São duas palavras parecidas: cinturão e perdão. Naquele tempo ainda se podia bater, né? Hoje podia dar uma cinturãozada nas pernas, que é claro que nenhum crente ia espancar, mesmo naquele tempo, seu filho, porque a igreja corrigia quem fizesse isso. Então eu disse: pronto, meu filho, tem cinturão e perdão, o que é que você vai escolher? Mas é claro, ele é esperto. Ele disse: pai, eu quero perdão. Eu digo: pois bem, abrace o diácono e peça perdão, meu filho. Ele abraçou e pediu perdão. Olha, irmãos, quando você pensa que ficou com ódio, com raiva, não. Porque depois que ele pediu perdão, eu orei por eles dois e orei pelo meu filho e disse: Senhor, dá sabedoria a ele, dá entendimento, para que ele não faça mais isso. Ele é uma criança e tal. Sabe o que era quase adolescente? Eu disse: sabe o que aconteceu, irmão? Quando eu saí do campo missionário, aquele menino chorava abraçado com aquele diácono, e o diácono chorava abraçado com ele. E ainda hoje, olha, irmãos, o mês passado ele disse assim: olha, pai, eu vou lá na Argentina e eu estou pensando visitar meu amigo fulano. E é este diácono, que agora é presbítero. Visitar meu amigo, que eu soube que ele está muito enfermo, está velhinho, e eu não quero que ele morra antes de abraçá-lo. Irmãos, quando a gente corrige com jeito, com cuidado, ensina, amém, meus irmãos? Ensina, fique sabendo que o filho vai aprender a amar, a honrar a igreja, a honrar. Eu sou filho de um pai muito duro, sabe, irmãos? Mas uma coisa que eu admirava dele é que se a gente começasse na mesa a falar das autoridades da igreja e rir das coisas que os irmãos faziam na sua simplicidade, ele olhava assim e dizia: menino, vamos encerrar esse assunto. Não se fala da igreja, nem se fala dos pastores. Ele dizia assim, apesar de ser um homem tão simples e tão duro, tão austero, entendeu, irmãos? Porque se nós não ensinamos os nossos filhos a honrar a igreja, honrar o nome do Senhor e honrar a igreja, irmão, nós vamos perdê-los. O líder e a igreja não terá autoridade sobre ele, porque você não ensinou. Mas eu já vi coisa diferente, né? Eu era adolescente e eu vinha lá de trás da congregação onde eu cultuava, cooperava ali, já era um adolescente que cooperava, e eu vinha atrás de um menino.
E o irmão, que não era diácono, mas era um auxiliar que cuidava ali da ordem do culto, ele vinha lá da parte da frente para a parte de atrás. E aquele menino ia correndo desembestado assim. E quando o menino ia correndo assim para entrar de vez na porta, o irmão esbarrou com ele. Aí ele deu uma freada assim na frente do irmão. O irmão disse: menino, entra para o culto. Ele disse: bem que meu pai disse que o senhor não presta. Meu irmão, como é que um crente, a diretora manda chamar, o professor manda chamar pelo mau comportamento, e a mãe vai tomar satisfação com o diretor da escola, com o professor? Ora, irmão, deveria apoiar, não é verdade? Dizer: meu filho, faz, dependendo, né, se não houver abuso, se não houver, não é verdade, irmão? Porque tem muitos casos que é intolerável, aí sim. Mas ter esse cuidado, amém, meus irmãos? Ter esse cuidado para o bem-estar, para o bem-estar. Não é isso? Eu já contei aqui aos irmãos que, como pastor, às vezes na escola dominical, no domingo à noite, eu tinha que sair para visitar as congregações. Mas eu deixava gente olhando meus filhos. E quando tinha esse mesmo que botou o pé na cadeira, ele ficava no lado de fora com os colegas conversando, e o irmão dizia: olha, fulano estava lá fora conversando o culto todinho e não entrou. Aí chegava em casa e dizia: mas meu filho, você foi para a igreja, eu deixei você ficar aí, você não assistiu o culto, da outra vez eu vou levar você comigo. Mas quem disse ao senhor? Eu digo: não interessa, porque senão você vai ficar com raiva dele. Mas ele está fazendo o seu bem, amém, meus irmãos? O seu bem. Então, vamos ensinar os nossos filhos a honrar o Senhor, honrar a casa do Senhor e honrar os servos do Senhor, irmãos. Amém? Honrar os servos do Senhor, criá-los bem, criá-los com temor, não é? Nós temos ali 2 exemplos bem diferentes aqui neste livro. Primeiro, o exemplo de Eli, dos filhos de Eli. Mas veja, por outro lado, o exemplo de Ana, não é? Que orava insistentemente a Deus por um filho. Ela pedia insistentemente a Deus por um filho. E nos diz a palavra de Deus que ela era estéril, não gerava filhos. E ela voltou a Deus, fez um voto e disse: Senhor, se tu me deres, capítulo 1 e versículo 11 de 1 Samuel, leia aí, capítulo 1, versículo 11, leia na sua Bíblia. Diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho o quê? Varão, o que é que eu vou fazer? Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, eu o consagrarei totalmente a ti. Ele será nazireu. Amém, meus irmãos? Ele será nazireu, ele será consagrado. E ela orou pelo seu filho antes dele nascer, irmãos. Isso é importante, hein? Não é heresia se uma mulher grávida, o pai coloca a mão sobre o seu ventre e diz: Senhor, faz com que esta criança que está gerada seja de bênção. Amém, irmãos? Seja de bênção para o teu reino, seja de bênção para este país, seja de bênção para a igreja, seja de bênção para todos, que seja um instrumento, amém, meus irmãos? Um servo teu que te sirva na beleza da tua santidade. Ana fez esse voto. Veja a diferença, quando os pais cuidam da vida espiritual, tenham cuidado da vida física também, porque Ana não cuidava só da vida espiritual, ela cuidava
ela era uma mãe, apesar de ser crente, muito fervorosa, de oração. Você sabe que Ana na Bíblia é um símbolo de oração, é um símbolo da mulher que ora, da mulher que intercede, da mulher que clama, mas ela não descuidou o seu filho na hora que ele precisou dele. Não, Senhor, porque tem gente que espiritualiza as coisas, não é? Eu vi uma vez uma irmã que até havia um indicado para ser dirigente, não foi aqui. Uma irmã que ajudava minha esposa a supervisionar, disse: olha, fulano é uma bênção, uma mulher de fogo, dá para dirigir um círculo de oração. Mas aconteceu que eu fui um círculo de oração naquela semana ali na igreja. E quando cheguei lá, a dita irmã estava. E quando deram a oportunidade a ela, realmente ela pipocava, viu, irmão? Ela, eita Deus, era um negócio, era fogo por dentro e fogo por fora, sabe? Mas na hora que ela estava falando, ela disse assim: irmão, eu passo 3 dias viajando pelo mundo, não quero nem saber de marido nem filho, é viajando, fazendo a obra de Deus. Essa não dá para dirigente não, que ela não cuida nem da casa dela, irmãos. Ela não cuida nem da casa dela, ela não cuida nem do marido, não cuida nem do casamento, irmão. Como é que ela vai cuidar da obra de Deus? Como é que ela vai cuidar da obra de Deus? E uma das coisas que eu admiro em Ana quando leio a Bíblia é esse equilíbrio que ela tinha. Na hora certa fazer a obra de Deus, orar, clamar, mas na hora certa ela sabia cuidar do seu filho. Quem tem filho sabe quanto custa, sim ou não, irmãos? E se você sabe, você cuida dele, ele é prioridade. Glorificado seja o nome do Senhor. Veja aí, capítulo 1, versículo 21 e 22 do livro de Samuel. Capítulo 21 e versículo 20, vamos ler do 20. Diz: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve o quê? Um filho. E chamou o seu nome o quê? Porque dizia ela: o tenho pedido a quem? Ao Senhor. E subiu aquele homem, Elcana, que era o marido dela, com toda a sua casa, a fazer o quê? A sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o quê? O seu voto. Porém Ana, o que foi que ela fez? Não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, o que é que eu farei? Então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Você dá glória a Deus por isso, irmão? Ela consagrou seu filho ao Senhor para sempre. Disse: mas agora não, meu filho precisa de mim. Amém, irmãos? Meu filho precisa de mim. Eu vi um exemplo notável na igreja, irmãos. Uma irmã que tinha criança e ela fazia faculdade, um curso que ela tanto desejava fazer, mas ela percebeu que a criança recém-nascida estava sendo prejudicada na sua criação. E o que foi que ela fez? Ela trancou, irmãos, na faculdade o curso e disse: não, depois eu continuo, mas agora eu tenho que dar assistência, eu tenho que cuidar do meu filho. E quando o meu filho já estiver na idade de ir à escola, então eu vou ter mais tempo para fazer este curso. E ela fez assim, e depois ela fez mais de uma faculdade, irmãos. Deus abençoou aquela mulher, que ela fez mais de uma faculdade. É uma mulher culta, preparada, mas ela teve, eu fiquei admirado nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, mas ela teve essa cautela, foi esse cuidado. Ana teve esse cuidado. Diz aqui: porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Tão somente
confirme o Senhor a tua. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou, irmão. A função nobre que Deus reservou para a mulher, amamentar o seu filho. Amém, irmãos? Amamentar o seu filho. E vocês, eu quero dizer a vocês que eu não estou falando só biologicamente. Amamentar. Você está amamentando seus filhos? Com o leite da palavra. Não é só com o leite materno, que é uma obrigação de toda mãe. E os filhos que se amamentam do leite materno, está comprovado cientificamente, terão mais saúde, crescerão vigorosos. Amém, meus irmãos? Não é isso? Mas além disso, a mãe tem um papel, irmãos, tão importante. A Bíblia diz: a mulher sábia, o que é que ela faz? Ela edifica, ela constrói a sua casa. O homem tem a obrigação, mas a mulher muito mais. Você é a sacerdotisa da sua casa. Deleite aos seus filhos, amamente os seus filhos com leite racional. Amamente-os com ensino. Não foi isso que a mãe de Moisés fez? Deus deu inteligência, irmãos. Se a mulher tem inteligência, às vezes o marido, não é, pensa que é o sabe tudo, é o manda-chuva. Não, rapaz, porque ela chega, alguém já me disse, eu falando que o marido era cabeça, o irmão disse assim: pastor, mas não esqueça que a mulher é o pescoço, viu? Quando ela quer, quando ela tem um jeitinho, irmão. Cabo é valente, mas quando chega em casa, vai lavar os pratos. A limpar a cozinha. Meus colegas no banco contavam disso. O chefe, aqui cheio de ordem. Mas a gente foi comer na casa dele. Chega lá, a mulher disse: já botou a mesa? Já lavou os pratos? Ué, irmão, a mulher sabe fazer. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que este é o papel da mulher. Deus deu inteligência. Diz assim: dar-lhe-ei uma adjutora, como, irmãos? Idônea, não é? Idônea, com idoneidade, com sabedoria. A mulher que serve a Deus é uma mulher sábia. E a mãe de Moisés disse: não vou perder o meu filho. Escondeu, não é verdade, irmãos? Escondeu de Faraó. Esconde o teu filho de Faraó. Faraó está aí. Faraó está aí, botando leis, querendo criar teus filhos. Esconde teus filhos de Faraó. E quando ela já não podia esconder, porque o menino era grande, era forte, chorava muito, né? Menino de força. Aí o que foi que ela fez? Ela preparou uma arca. De que, irmãos? De juncos. E fez o quê? Betumou aquela arca. Em espanhol diz arquilha. Arquija, em espanhol argentino. Não é? Arquilha, que é uma arquinha pequena. Ela o betumou. E na versão espanhola, aquele betume era onde dizem que é a primeira citação de petróleo na Bíblia. Era betume petrolífero. Era breia. Esse que fazem calçamento, como é que chama? Piche, era como piche. É a primeira evidência de que havia petróleo naquela região do Egito. E ela o betumou, não é? Aquela cana, de onde vem a palavra cânon, vara de medir. E o betume, petróleo que gera luz, a luz da palavra, não é, irmãos? Ali é um símbolo da palavra. E ela mandou colocar, disse, não no meio do rio, mas à margem do rio, entre as canas aquáticas. Ela é sábia, mulher sábia. E quando a princesa, a rainha, viu, dizem os historiadores, extra-bíblico esse conhecimento, que a rainha estava no reino, porque o seu pai, ela era a herdeira do reino egípcio, porque o seu pai tinha ido à Ásia lutar contra os Ixos, que havia submetido o Egito. Por isso aquele faraó não conhecia José.
Por quê? Porque havia tomado um grupo nacionalista. Aquele que deu oportunidade a José eram descendentes dos Hicsos, dizem os historiadores. E o que acontece, irmãos, é que ela encontrou o menino e a irmã de Moisés ia ali pertinho, vendo o que sucedia com o filho, porque a mãe orientou, não é? E diz a palavra de Deus que terminou o menino voltando aos braços da sua mãe para o criar. Criá-me-lo, e depois eu te pagarei. Cria teu filho, Deus vai pagar, Deus vai te recompensar. Não abandona os teus filhos. Não abandona os teus filhos. Eu ouvi a esposa de um pastor que tinha uns filhos peraltas, terríveis, perturbadores. E ela disse a mim um dia que estava tão angustiada, que disse assim: Senhor, tua palavra não diz que os filhos são herança? Como é que eu tenho umas heranças dessa? Ela ouviu, irmãos, a voz do Senhor e disse: cria-os com paciência, porque quando tu chegares na minha presença, eu vou te recompensar pela tua criação. É Deus quem constituiu a você como mãe para criar os seus filhos. Então, crie-los no temor do Senhor, amém, irmãos? Ensine aos seus filhos a temer a Deus, a honrar a igreja, a honrar as autoridades da igreja. Ensina o teu filho. Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa e os filhos correram, quase me derrubavam, irmão, para me abraçar e me beijar, e aquela coisa. Aí o pai disse: esses meninos, não sei o que é que ele tem com o pastor. Eu disse assim: sabe o que é isso? É porque o senhor e sua mulher ensinam isso. Mas eu já cheguei na casa de gente que os filhos correram para o quarto zangado, porque é isso que o pai e a mãe ensinam. A murmuração. A murmuração. Se tu cria os teus filhos no temor do Senhor e honrando a igreja, eles vão crescer e eles nunca vão tocar na igreja. Eles vão ter a igreja como uma referência divina aqui na terra, e eles vão amar a igreja. Os filhos de Eli, irmãos, não respeitavam, não honravam a casa do Senhor. Eram homens, diz a palavra de Deus, homens malignos. Mas aqui nós vemos a diferença de Ana. Ela cuidava. Veja o cuidado físico, maternal, não é isso? Disse: não, eu tenho que amamentar esse menino. Depois que ele deixar de ser, não precisar mais ser amamentado, então eu levo. Levo para onde? Para a casa do Senhor, e o consagrarei por toda a sua vida ao Senhor. Eu já vi mães e pais dizer assim: eu estou criando meus filhos para o mundo. Não, irmão, crente não cria os filhos para o mundo. Crente cria os filhos para Deus. Cria filhos para Deus, para servir a Deus, para ser servos de Deus. Essa geração santa, amém, irmãos? Nós somos a geração santa e temos que criar filhos para Deus, filhos para ser servos de Deus neste mundo, que honrem ao Senhor, que honrem a casa do Senhor, que honrem os servos do Senhor, não só os pastores, mas que honre a igreja, que honre o irmãozinho da igreja, honre aquelas pessoas mais simples da igreja, respeitem e honrem como servo de Deus, como filho de Deus. É isso que precisamos. É isto que precisamos. Então Ana disse: ele servirá ao Senhor. Eli fez o contrário. Eli fez o contrário. Ele fez o contrário.
Diz aqui, 2:29 diz: por que dás coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a quem? A teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Aí diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha uma bênção para os teus filhos. Eu tinha uma bênção para a tua descendência. Irmãos, às vezes os filhos se dão mal na vida. E as pessoas ficam dizendo: eu levei eles à igreja, pastor. Eu criei eles certinho. Quem sabe? Se você não falhou em alguma coisa. Porque não é só trazer os filhos para o templo, irmão, que resolve. Nós temos que fazer mais do que isso. Não é só trazê-los à escola dominical, é uma obrigação que nós temos. Ao círculo de oração infantil, uma obrigação que nós temos. Mas não é só isto. E o exemplo em casa? E o exemplo dos pais em casa? Como o marido trata a sua esposa e como a esposa trata o seu marido. Os seus filhos precisam aprender do seu exemplo. Se vocês não se respeitam um ao outro, o filho vê que na igreja o pai é um santarrão, mas quando chega em casa é um leão. A mulher da mesma forma. Aí Deus diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, repita comigo, aos que me honram, eu honrarei. Quem está dizendo isso? É Deus, irmão, que está dizendo a gente, através da sua palavra: quem me honra, eu honrarei. Amém? Diz: porém, os que me desprezam serão o quê? Envilecidos. Sabe o que é envilecer? É torná-lo vil. Deus está dizendo: quem me honra, eu vou honrar. Agora, quem não me honra, eu os tornarei vil, sem valor, sem prestar, desprezados. Deus é amor, irmãos. Mas Deus quer que a gente obedeça a sua palavra. Não é ser só na igreja, no templo. Ai, que irmão santo, que irmã santa, que família bonita. Deus está vendo lá na tua casa, no quarto, na cozinha, na mesa. E Ele está dizendo: se me honra, eu honrarei. É que a gente às vezes esquece que nós estamos servindo a um Deus que vê. Nada está oculto diante dos seus olhos. Ele vê, irmão. Ele vê o que acontece no quarto, na cozinha, na mesa. Ele vê. Ele vê. Ele vê, irmãos. E ele disse: se me honra, eu honrarei. Mas se não me honra, eu tornarei vil, imprestável, sem valor. Sem valor, vil. Que Deus nos ajude, meus irmãos. O relógio está mandando parar. Mas que Deus nos ajude. Nossos filhos precisam conhecer ao Senhor. Quem diz amém, irmãos? Amém. Conhecer ao Senhor. Nós precisamos cuidar da salvação dos nossos filhos, irmão. Do nível espiritual, de espiritualidade dos nossos filhos.
Nós precisamos conversar com eles. Conversar. Você tem filho jovem, criança, jovem, adolescente, converse com eles. Seja amigo deles. Não deixe que outro tome essa honra que Deus lhe deu. Amém, irmãos? Não permite que outro tome essa honra. Nós vamos continuar falando mais alguma coisa sobre isto. Hoje ficamos por aqui. Que Deus ajude que os nossos filhos honrem a Deus. E quem vai ensinar isso somos nós. Amém, irmãos? Os filhos olham para a gente, não é? Vê a gente respeitar a mãe. Se cometer qualquer falha, pedir perdão. Aí o filho vai aprendendo, vai dizendo, meu pai é crente mesmo. A mãe da mesma forma. E ele vai aprendendo. Às vezes eu digo a algum jovem, você está interessado numa moça? Visite. Veja como é que a mãe trata o pai dela. E como o pai dela trata a mãe dela. E você tem aí a figura da sua casa. Bom exemplo. Porque na verdade os problemas nós vamos ver mais na frente. Deus exige que o coração do pai esteja curado. Tenha saúde dos pais, tenha saúde. Porque se tiver saúde, então vai ser uma bênção para os filhos, irmão. Na verdade, em muitos lares, o problema não é os filhos, irmão. O problema está nos pais, irmão. O problema está nos pais. Que se os filhos olham e vêem um homem que teme ao Senhor, uma mulher, uma mãe que teme ao Senhor, os filhos vão aprender a viver assim. Quem diz amém, irmãos? Amém. Esta semana eu estava lendo e li uma frase que eu fiquei achando interessante. Diz, os seus filhos é o reflexo do seu tratamento à sua esposa. Olha, irmão, que negócio. Os seus filhos refletem o tratamento que você dá à sua esposa. E vice-versa. Tratamento de respeito. Amém, meus irmãos? De amor. Se falha, te reconcilia. Pede perdão. As pessoas esquecem, irmão, que a Bíblia diz, trata a mulher como o vaso mais fraco. E diz que da nossa relação com ela, as nossas orações podem ser impedidas. É sério ou não é isso? Será que isso é brincadeira? Está escrito só para divertir a gente? Não, é verdade, irmão. Isso é verdade. A gente anda com esse livro porque ele é a verdade. Ele é a verdade, irmão. Ele é a verdade absoluta. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.